Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres por, mais uma vez, podermos estar participando do culto ao Senhor, a Primeira Igreja Batista em Pombos, através do seu canal do YouTube, no Facebook e do Instagram. Pedimos a você que esteja abrindo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Esta semana é muito importante para nós e nós pedimos que você esteja orando, porque estaremos retomando os trabalhos presenciais. O Conselho da Igreja vai se reunir na próxima terça-feira e estaremos, assim, deliberando o reinício das atividades. Ore por esse motivo, por essa necessidade que temos, para que possamos, então, estar retomando essas atividades presenciais. A saudade dos irmãos é muito grande. A palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e logo se retira, esquecendo-se de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer por estarmos nos reunindo, Senhor, para louvarmos e bendizermos ao Teu nome. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas fraquezas e tudo quanto necessitamos para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração e fala conosco através da Tua santa e maravilhosa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Alguns dias nós dizemos que levantamos com o pé esquerdo, né? Dizemos assim. E eu e você, nós precisamos pensar que nos dias difíceis, nos dias mais complicados, devemos empreender mais esforços para ouvir a voz de Deus falando conosco. Hoje tivemos uma série de contratempos, tivemos desfalques de pessoas, o nosso time, a nossa equipe ficou bem desfalcada. Alguns irmãos não estavam em condições de estar presentes conosco. É compreensível. O tempo está exigindo de alguns um isolamento, às vezes forçado. Tivemos alguns irmãos que estavam com suspeita de Covid, outros que estavam realmente com o Covid, e por isso nós estamos com algumas ausências. Outros estão impossibilitados por conta do trabalho de estar conosco. Mas você que está aqui conosco, nós podemos meditar com alegria na palavra de Deus e devemos compreender que os conselhos dados por Tiago em sua epístola, eles são especiais nesse momento, são muito especiais, muito necessários. Nós precisamos praticar a palavra de Deus em nossas vidas.
deve ser uma prioridade para mim e para você. E esse texto que nós lemos, ele fala sobre isso, ele nos desafia a isso, ele nos orienta a isso, a nós praticarmos a palavra de Deus. Precisamos ter algumas atitudes positivas para a prática da palavra de Deus. Atitudes que demonstrem claramente o nosso desejo, o nosso interesse, e também essas atitudes nos forcem a mantermos esta constância da prática da palavra de Deus. Ouvir para praticar. Quando nós ouvimos aqui o texto lido que diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando nos faz esse desafio de ouvir, o desafio de atender à voz de Deus, é porque isso é muito importante. Então, eu e você precisamos ouvir para praticar a palavra de Deus. Não apenas estar ouvindo a palavra de Deus, mas receber para praticar. Por isso que ele diz a palavra que foi implantada em vocês. Ou seja, não foi simplesmente lançada, ela foi colocada, foi bem posicionada em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre esse assunto de ouvir a palavra de Deus e praticar, lá no capítulo 7 de Mateus, no verso 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Independente de qualquer atitude minha, a minha e a sua, a primeira deve ser de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E se nós entendemos dessa maneira que escutar a palavra de Deus é algo importante, é por isso que também está escrito que quando nós entrarmos na casa de Deus, devemos guardar os nossos pés e inclinar os nossos ouvidos para escutar aquilo que é ensinado pela palavra de nosso Deus. O nosso dia a dia, muitas vezes, eu escuto, você escuta, pessoas dizerem que a palavra de Deus é muito difícil, que a palavra de Deus é muito... cada um dá a sua interpretação, mas se eu e você lermos o mesmo verso, com certeza chegaremos a um mesmo entendimento, a uma mesma conclusão. Uma palavra de Deus que ela fala sobre o amor, ela não vai ser compreendida de outra forma, por mim ou por você. Por quê? Porque se Deus está falando de amor, nós vamos ouvir aquela palavra. Agora, praticar o amor, aí já é outra história. Eu e você precisamos obedecer àquela palavra que recebemos para que possamos realmente amar. Quando a Bíblia nos diz isso, é porque o amor de Deus ele foi colocado para nós experimentamos. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Obedecer a Deus é algo agradável, é algo bom para as nossas vidas. Na nossa região, nós escutamos alguém dizer, agora ele está na lei dos crentes. É o contrário, estamos debaixo da graça, saímos do jugo da lei, saímos daquela obrigatoriedade e servimos a Deus com o nosso coração voluntário. Desejamos fazer isso e assim procedemos. Por isso, precisamos compreender que a minha primeira atitude positiva para a prática da palavra de Deus é ouvir para praticar. Eu tenho que ter essa disposição em meu coração de quando escutar a palavra de Deus, eu querer colocá-la em prática na minha vida. E o irmão e a irmã que me escuta devem também praticar desta maneira. Para todos, não há diferença.
Precisamos compreender também que outra atitude positiva para a prática da palavra de Deus é nós praticarmos em todas as situações. Não existe um momento ideal para praticar a palavra de Deus. Não existe um momento especial em que nós vamos praticar a palavra de Deus. Escutamos pessoas dizerem: olha, eu vou mudar quando Deus falar ao meu coração. É compreensível que nós queremos ver alguma coisa diferente para obedecer. É compreensível. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que devemos ouvir e, na hora que ouvirmos a sua palavra, nós atendermos a ela. Queremos ter as bênçãos dos céus para nós, então precisamos compreender que essas bênçãos elas ocorrerão sobre nós se agirmos de acordo com a vontade de Deus. Deus quer nos dar todas as bênçãos em Cristo Jesus. Então, se eu quero praticar a palavra de Deus, eu não posso esperar o momento adequado. Todo momento é adequado. Todo momento é oportuno para que eu, para que você, para que as pessoas que creem em Jesus Cristo estejam praticando esta palavra. Existem momentos que nós estamos alegres. Geralmente, algumas pessoas conseguem entender que a paz e a alegria que nós experimentamos, elas procedem de Deus. Mas muitos não conseguem experimentar a paz e a alegria. A palavra de Deus nos mostra com grande clareza que servir ao Senhor é algo bom, é algo agradável, é algo que traz felicidade. Por isso que no Salmo, capítulo 100, verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir a Deus é algo prazeroso, é algo agradável. Não podemos ter o sentimento de perda. Eu deixei de fazer isso para fazer a vontade de Deus. Olha, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos agradar a Deus, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós servimos a Deus, Deus vai providenciar as coisas que nós necessitamos, porque Ele cuida dos seus servos. Ele vai cuidar da minha vida, vai cuidar da sua vida, Ele vai prover a minha vida e vai prover a sua vida também. Pode ter certeza. Então, nos momentos de paz e alegria, nós devemos praticar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Quando servimos a Deus, quando praticamos a sua palavra, nós gozamos, experimentamos, desfrutamos da paz que Jesus está oferecendo para nós. Pode ter certeza disso. Pode ter confiança, pode ter paz em seguir a Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Quando entendemos que existem momentos de dor, sofrimento, queremos praticar também a palavra de Deus. Queremos ter o consolo de Deus sobre as nossas vidas, queremos que Ele alivie aquela dor, que Ele afaste de nós o sofrimento, mas precisamos estar atentos. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o meu sofrimento, conhece o seu sofrimento, e Ele diz assim em Isaías 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A dor que nós sofremos, as dificuldades que enfrentamos em Cristo, elas são vencidas, porque Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando eu e você entendemos que praticar a palavra de Deus não é apenas nos momentos que nos são favoráveis, mas também naqueles que nos são difíceis de passar por ele, o salmista diz no Salmo 1, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás
comigo. A presença de Deus nas nossas vidas, ela vai fazer com que estejamos tendo a oportunidade de experimentarmos o agir dele em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Por isso, a palavra de Deus nos assim diz. E quando vamos praticar em todas as situações, também tem aquelas situações de angústia, de perseguição. O salmista diz no Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Então, se eu e você praticarmos a palavra de Deus em todas as situações, nós entendemos que quando estivermos sem saber o que fazer, quando estivermos cansados, quando estivermos angustiados, perseguidos, podemos clamar por socorro e Deus vai nos responder. Por isso devemos praticar a sua palavra em todas as situações. Quando a Bíblia assim nos desafia a agir, ficamos pensando talvez nas nossas comodidades. Humanamente falando, seria melhor para mim eu escolher o momento de agir de uma maneira que Deus respondesse. Mas quando Deus pede que eu ou você estejamos agindo de acordo com a vontade dele e seja algo que venha de encontro às nossas comodidades. Quando Deus pede que eu e você pratiquemos algo que ele determina em sua palavra, que para nós naquele momento não seria o mais agradável de ser feito. Quando ele exige de mim e de você que nós estejamos perdoando alguém que nos machucou. Humanamente falando, é mais complicado nós estarmos vencendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa ira. Por isso que, quando o Tiago diz assim, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando entendemos que se estivermos sendo perseguidos por alguém e nós estivermos com a oportunidade de fazer algo, devemos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia mostra que Davi, por diversas vezes, Deus colocou a mão daquele que o perseguia, a vida daquele que o perseguia, nas mãos de Davi. E Davi, em todos os momentos, ele disse assim, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, ele compreendia que a justiça divina é quem deveria atuar naquela situação. E nós que entregamos a vida a Cristo devemos pensar da mesma maneira. Devemos compreender que em todas as situações nós devemos praticar a palavra de Deus. As situações mais diversas que nós enfrentarmos, devemos enfrentá-las praticando a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Ou seja, em todo o tempo nós vamos ver que aqueles que procuram obedecer à vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, ele prefere do que uma pessoa que esteja apresentando sacrifícios. E isso no Antigo Testamento pode ser visto no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, como eu falei. No Novo Testamento, nós temos também algumas citações que são muito interessantes. O apóstolo Paulo, quando estava em suas viagens missionárias, uma de suas viagens missionárias, ele falou a respeito dos crentes de Bereia.
Ele disse assim, em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, nós vemos o exemplo no Antigo Testamento, em que obedecer a Deus era algo muito importante, algo que Deus preferia, e também vemos no Novo Testamento, em que os crentes de Bereia, eles estavam observando a palavra de Deus para ver se era como de fato estava sendo apresentado pelos apóstolos. Algumas pessoas podem achar que se eu e você nós vamos obedecer a Deus, pode ser uma loucura. Esse povo não tem noção, vão obedecer a Deus, tantas coisas, você poderia ter mais vantagens, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que quando você está dedicando a sua vida ao serviço de Deus, você poderia ter algo que talvez fizesse melhor para a sua vida. Mas pense bem, servir a Deus é o melhor para nós. Praticar a sua palavra é o melhor para nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, compreender que teríamos mais benefícios se deixássemos de praticar a palavra de Deus. Então, essas atitudes positivas, para mim e para você, praticar a palavra de Deus, são muito importantes. Ouvir para praticar em toda situação. E, além disso, nós temos que compreender que precisamos crer na palavra de Deus. Nós vamos ver inúmeros exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que obedeceram à vontade de Deus e, por essa obediência, foram tremendamente abençoados. Precisamos crer na palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais atual que nós podemos ler. Ao longo de toda a sua confecção, compilação, ela mostra claramente que é a palavra de Deus. Homens ungidos por Deus, inspirados por Deus, escreveram a sua palavra, e essa palavra, quando chega para mim e para você, ela chega muito atual. Ela chega falando das coisas que nós necessitamos ouvir. Então, precisamos crer na palavra de Deus. Ela não muda, ela não passa. Isaías 48 diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Eu e você precisamos crer na palavra de Deus e obedecer a ela pela fé. Precisamos compreender que a Bíblia é a voz de Deus soando, ressoando em nossos ouvidos e nos desafiando a obedecer a Deus. Nos confortando, nos fortalecendo, nos santificando, porque quando lemos a palavra de Deus, nos distanciamos do pecado. Porque Deus, que inspirou a sua palavra, Ele é santo. A autoridade da palavra de Deus é maior que qualquer coisa. Não existe ninguém no mundo que tenha maior autoridade do que a palavra de Deus. Então, quando eu e você formos confrontados com alguém que peça de mim ou de você uma atitude, devemos ver se a nossa atitude é de acordo com a palavra de Deus. Isso é algo que vai trazer para mim e para você paz, confiança, perseverança, intrepidez e, principalmente, nós vamos nos manter firmes na presença do Senhor. A autoridade da Bíblia, como eu disse, é maior do que a tradição. Em Marcos, capítulo 7, fala a respeito dessa questão de Jesus tratando com os fariseus. Jesus diz em Marcos capítulo 7 o seguinte, a partir do verso 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não podemos
estar falando da palavra de Deus e o nosso coração estar distante da palavra de Deus. Eu e você precisamos viver os princípios da palavra de Deus confiantes, mas sabendo com toda tranquilidade que não podemos servir a Deus sem o coração ser sincero ao Senhor. Como eu faço isso? Crendo na palavra de Deus. Compreendendo que as pessoas muitas vezes vão tentar distorcer o sentido da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7, ele diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Se eu creio na palavra de Deus, eu devo viver de acordo com ela. Se você crê, também. Entendendo que o texto citado pelo Senhor Jesus Cristo, os homens deixavam de obedecer à palavra de Deus porque eles estabeleceram outra forma de achar que Deus aceitaria. Quando Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, eles diziam: olha, o que eu vou poder servir a meu pai e a minha mãe está ofertado a Deus. Como se Deus estivesse alegre com aquela oferta que eles trariam. Deus tem prazer, Deus tem alegria que eu e você obedeçamos de coração, pela fé, a sua palavra. Pela fé, confiando que Deus colocou a sua palavra para mim e para você, não como uma escolha, mas como o melhor caminho para nós caminharmos nele. Não é uma escolha, é um caminho excelente que Deus colocou para nós, seguir as instruções da sua palavra. Hoje nós temos muitas pessoas que estão pregando mensagens e mais mensagens. Mensagens filosóficas, que têm muito conhecimento humano. Outros estão transmitindo mensagens que falam a respeito do homem. Mas eu e você temos que compreender que a nossa fé na palavra de Deus nos faz pensar que o melhor para nós ouvirmos e praticarmos é a palavra de Deus. E se isso for pela fé, não obedecer simplesmente por obedecer, mas obedecermos a palavra de Deus, confiando que é o melhor, pois é Deus quem está falando para nós. Quando entendemos isso, também entendemos, e eu digo para concluir, que precisamos perseverar na prática da palavra de Deus. Nós vamos ouvir muitas vezes mensagens que vão nos desafiar à perseverança, a nos manter firmes. Deus tem prazer daquele que não retrocede, daquele que se mantém firme, daquele que não volta atrás, daquele que fica até o fim na sua presença. Deus tem prazer. E nós também teremos muito prazer. O Senhor Jesus Cristo, ele fala para mim e para você, em João capítulo 8, ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos perseverar na prática da palavra de Deus. Os tempos são difíceis, como eu disse no início. Para mim hoje está um dia muito complicado. Muitos desfalques, pessoas faltando que não puderam estar presentes. Mas nós estamos aqui.
Você está aqui. E os irmãos que não puderam vir hoje, com certeza no próximo domingo estarão aqui conosco. E se Deus permitir, será o nosso culto presencial. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai ser o culto presencial, o culto de retorno, e o conselho da igreja estará deliberando acerca deste assunto, como eu falei também na próxima terça-feira. Mas, independente de nós reunirmos no templo, eu e você precisamos viver praticando a palavra de Deus. O Deus a quem servimos, ele não dorme, ele não cochila, ele tem cuidado de cada um de nós em todo o tempo, e essa confiança nos faz manter firmes, servindo ao Senhor, confiando que ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que você precisa, assim como eu, perseverarmos e tomarmos atitudes positivas para a prática da palavra de Deus, que temos que realmente estar decididos no nosso coração a ouvir e praticar esta palavra? Vamos pedir a ajuda do Senhor para isso? Eu convido você, aonde você está, a fechar os seus olhos, para nós orarmos a Deus nesse momento. Senhor, nós queremos mais uma vez buscar a Tua face, te agradecendo, ó Deus, por Tua palavra, te agradecendo, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, e queremos, ó Deus, estar praticando positivamente atitudes que demonstrem o nosso compromisso contigo, Senhor. Queremos estar praticando a Tua palavra em toda e qualquer situação. Queremos, ó Deus, que a nossa vida seja um testemunho constante e que estejamos perseverando nessa prática todos os dias das nossas vidas. Porque Tu, Senhor, te agradas daqueles que obedecem à Tua vontade. Senhor, nós queremos orar como orou o Teu Filho Jesus, lá no Getsêmani, em que Ele diz, seja feita a Tua vontade. E nós queremos, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Portanto, Senhor, clamamos a Tua ajuda, clamamos a intercessão do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que, ó Deus, por meio da prática da Tua palavra, nós sejamos cartas vivas, testemunhas vivas, ó Deus, do Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Nós queremos te orar agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Lembramos aos irmãos que estejam orando por nossa igreja, lembramos que teremos trabalho na próxima quarta-feira, culto de oração, e esperamos também que no próximo domingo estejamos celebrando a ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor, a ordenança da ceia do Senhor aqui na nossa igreja. Nós estaremos fazendo inscrições para que os irmãos, depois do conselho autorizar, claro, depois de nós deliberarmos juntos com o conselho da igreja, estaremos fazendo inscrições para que os irmãos que irão participar das atividades presenciais estejam vindo com tranquilidade para a igreja. Lembramos aos irmãos que pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, menores de 10 anos de idade, devem evitar de vir para a igreja. Os demais irmãos que não estiverem em condições de estar presentes, estarão acompanhando os cultos que continuarão sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Portanto, inscreva-se, esteja seguindo a nossa igreja no Instagram e no Facebook. E que Deus, assim, nos abençoe. Esperamos a presença do irmão no próximo domingo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.